Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar estudando e analisando é: o que é tomar a ceia do Senhor indignamente? Então nós vamos aqui estar estudando, analisando um texto conhecido da cristandade, 1 Coríntios capítulo 11, 17 a 34. Nós vamos entender o que Paulo está dizendo, para quem Paulo escreve esta palavra, para quem Paulo menciona estas palavras, para quem Paulo destina estas palavras. Primeiro temos que entender que Paulo ele escreve 13 cartas direcionadas a várias igrejas. Nós temos a igreja de aos Coríntios, de Tessalônica, a igreja de Filipenses, os filipenses, nós temos a igreja de Colossense e várias igrejas, a igreja de Roma. Paulo ele destina esta carta a determinadas igrejas com vários problemas para serem resolvidos. Então nós vemos que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo ele está dizendo, ele está escrevendo para solucionar um problema que estava gravíssimo nas igrejas, não só em Coríntios, mas em várias igrejas do primeiro século. Então nós vemos que em Atos capítulo 2, 42 a 47, perseveravam no partir do pão. O que significa isto ao partir do pão? Ao partir do pão é uma refeição comum, onde eles se reuniam, compartilhavam alimentos, mas ao primeiro dia da semana, a igreja primitiva se comemorava também a ceia. A ceia, eles comemoravam, eles se alegravam, sim, porque o seu mestre ressuscitou, morreu, mas ressuscitou, está vivo, mas como ordenância de Jesus Cristo, eles faziam, ao partir do pão, eles compartilhavam os seus alimentos, depois eles participavam deste ato simbólico, usando aí o pão e o vinho, como Jesus ordena. Então a igreja primitiva, eles tinham esse costume que no partir do pão, as refeições eram primeiro, depois era a ceia do Senhor. Isto foi se alastrando nas igrejas primitivas, ao ponto dessas festas ser chamada festa ágape. A festa ágape era uma festa que no primeiro século todas as igrejas, elas assim estavam fazendo, comemorando, e fazia parte de um certo culto. Eles festejavam, se alegravam, comiam. Qual é o propósito da festa ágape no primeiro século, onde todas as igrejas se fazia esta festa ágape? E era normal e comum as igrejas cristãs fazerem isto. Porque desde o início de Atos, a igreja se festejava primeiro, eles se banqueteavam, depois eles celebravam a ceia. Isto era comum, mas a seriedade de Atos, onde eles partiam o pão, depois faziam a celebração da ceia, era exatamente uma sinceridade total e relembrando a morte de Cristo e também obedecendo à ordenância de Jesus. Mas passado o tempo, a festa ágape, ela se tornou uma festa se aproximando-se da festa pagã. Uma festa o qual no primeiro século a igreja estava exatamente sendo destruída por esta festa. Então nós vemos que a festa ágape, quem que fala sobre isto? Qual é os escritores que falam sobre esta festa? Muitas pessoas não sabem nem que está, onde está escrito, mencionado sobre esta festa. Nós temos três
apóstolos que falam sobre esta festa em momentos diferentes, em cidades diferentes, em localidades diferentes, como prova que esta festa ela era exatamente comum nas igrejas. Nós vemos Pedro fala sobre esta festa. Nós vemos também Judas fala sobre esta festa. E também Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 17, no capítulo 11, até o versículo 17 até o 34, Paulo ele menciona sobre esta festa. Embora muitos ensinadores, pregadores, pastores, ao lerem esta carta, somente lê do versículo 23 até o 34, mas o contexto já se inicia no versículo 17. Para nós entendermos o que é tomar a ceia do Senhor indignamente, nós temos que ir para o contexto. Nós temos que ir para o contexto. Para quem foi destinada esta carta? Qual é o propósito desta carta? Qual é o propósito deste capítulo? Capítulo 11, 17 até o 34, Paulo exorta a igreja sobre esta festa, a festa ágape, que estava banalizando uma cerimônia importante, que é a ceia, a celebração da ceia. Então nós vemos que Paulo exorta a igreja de aos Coríntios. Então a igreja de aos Coríntios estava acontecendo ali algo incomum. Ou em todas as igrejas, Pedro repreende, fala sobre esta festa, chama a atenção da igreja. Judas também chama a atenção da igreja e Paulo também chama a atenção da igreja do primeiro século, que estava vivendo algo fora do comum. Então permita-me ler o capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 17, e alguns versículos para nós entendermos o que estava acontecendo na festa ágape. Porque Paulo estava preocupado com esta festa, o qual era uma festa cristã, mas estava se tornando uma festa pagã que estava levando a igreja ao declínio espiritual. Então vamos aí. Versículo 17 de 1 Coríntios 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque, portanto, vos ajuntais não é para melhor, senão para pior. Paulo ele está dizendo, vocês estão ajuntando, não é para melhor, sim para pior. Paulo está chamando a atenção dos irmãos do primeiro século, o qual se reunia nesta festa ágape, que eles estavam se reunindo, não para melhor, mas sim para pior. E Paulo continua falando, porque antes de tudo eu ouço quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está advertindo os irmãos que quando eles se ajuntais neste lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Nesse lugar não era para ser comido a ceia do Senhor. A festa ágape, que era uma festa para se comemorar, para celebrar, para que os irmãos vivessem em comunhão, partilhavam alimentos, comiam, estavam juntos, e naquela comunhão eles assim celebravam a festa que é a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. E no versículo 21, Paulo ele menciona: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Paulo está dizendo o que estava acontecendo na cidade de Coríntios nesta festa ágape. Estava acontecendo dissensões, heresias, partidarismo. Estava acontecendo glutonaria, aonde os irmãos se reuniam. Eles não partilhavam mais os alimentos.
os mais abastados, eles levavam alimentos, eles levavam bebidas, se embriagavam-se e muitas pessoas estavam passando fome e necessidade dentro desta festa ágape. Estavam carentes nesta festa ágape. Então nós vemos que Paulo ele chama a atenção dos irmãos da cidade de aos Coríntios, da igreja de aos Coríntios, para eles não se ajuntarem mais, eles não participarem mais desta festa, porque estava havendo glutonaria, estava virando uma chocarrice entre os irmãos da cidade de Coríntios, o qual Paulo ele chama a atenção dos irmãos de tal forma que Paulo diz: eu não vos louvo, eu não elogio vocês, porque vocês estão se ajuntando nesta festa, a festa ágape, estão se embriagando, pessoas estão passando fome, não há amor, não há caridade. E Paulo ele menciona também, no versículo 22, não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Do versículo 17 até o versículo 22, Paulo ele fala neste contexto: vocês estão se ajuntando para o pior. Entre vocês há facções, há contendas, não há amor, não há caridade, vocês não partilham mais o pão, vocês não partilham mais os alimentos, vocês estão se embriagando, pessoas estão passando fome nesta festa. Então já não era mais a festa ágape dos tempos primitivos, aonde as pessoas, os irmãos, se confraternizavam com alegria e singeleza de coração, o amor estava entre eles. Agora esta festa, a festa ágape, eles estavam desprezando a ordenância de Cristo, que é viver em amor, em comunhão e confraternizando um para com os outros. Então lembravam a ceia de forma gloriosa e poderosa, como nós conhecemos, onde nós se alegramos, onde nós comemos o pão, nós bebemos o suco de uva ou o vinho, mas nós celebramos com amor a esta gloriosa ordenância de Cristo. Agora nós vemos que do capítulo 11, versículo 23, Paulo ele fala sobre isso. Porque o que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça para fazer isso em memória de mim. Então esta ordenância, Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor também vos ensinei, que Jesus foi traído, Jesus foi pregado na cruz, mas ele ordenou que nós celebramos a ceia. Então nós vemos que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então Paulo coloca em evidência a ceia. Paulo coloca em evidência a ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 até o versículo 34, Paulo ele chama a atenção dos irmãos: vocês têm que voltar a este amor, vocês têm que participar deste glorioso, maravilhoso memorial que é a ceia do Senhor. Paulo coloca em evidência a ceia. Mas o tema do nosso vídeo é: examine, pois, o homem a si mesmo,
Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Paulo coloca em evidência claramente, para que os irmãos possam entender que a ceia era a primazia dos irmãos. Então nós vemos que no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós vemos que o que então significa comer a ceia do Senhor indignamente dentro do contexto em que Paulo estava, o contexto da igreja de aos Coríntios. Era a participação da festa, a participação na festa ágape. Esta festa ágape era uma festa que estava se tornando uma grande heresia. Nesta reunião existiam facções, não existia mais amor, não existia mais o partir do pão, não existia mais a caridade entre eles. Então Paulo, no tempo de Paulo, nesse contexto, Paulo está exortando os irmãos acerca desta festa. Vocês estão tomando a ceia do Senhor indignamente, se vocês participarem desta festa e também tiverem entre vocês facções, heresias, bebedice, glutonaria, falta de amor, falta de compreensão. Então Paulo está falando dentro de um contexto. Paulo está chamando a atenção dos irmãos que estavam participando desta festa. Vocês não podem tomar a ceia porque vocês não têm dignidade para tocar na ceia do Senhor. Porque aquele que tomar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, esta festa era uma festa que estava acontecendo na cidade de aos Coríntios. Paulo estava exatamente chamando a atenção dos irmãos. Então nós vemos que, porque o que come e bebe, versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo chama a atenção dos irmãos para discernir isto, para discernir o que estava acontecendo. Vocês têm que discernir. Esta festa, a festa ágape, não está mais agradando ao Senhor. Há entre vós facções, heresias, há entre vós glutonaria, bebedice, falta de amor. Vocês não estão partilhando mais o pão. Então nós vemos que Paulo fala, vocês estão participando, vocês estão comendo a ceia do Senhor indignamente. O que come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está chamando a atenção dos irmãos da cidade de aos Coríntios. Vocês estão comendo para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A seriedade da ceia nos tempos de Paulo, por eles participarem da festa pagã, ágape, por eles participarem desta festa, esta festa pagã, muitos estavam morrendo fisicamente, espiritualmente, muitas pessoas estavam padecendo, porque havia pecado entre eles, o desrespeito à ceia do Senhor, que depois desta festa ágape, era a ceia do Senhor. Eles estavam participando da festa ágape, com todos os seus comportamentos, com sentimentos de facções, bebedice, glutonaria, e depois partilhava a ceia. Paulo, ele queria exatamente separar o que é certo e o que é errado. Então nós vemos que dentro do contexto, quando nós entendemos agora o que significa tomar a ceia do Senhor indignamente, Paulo, ele está chamando a atenção dos irmãos. Vocês tomem cuidado, porque a seriedade, porque há entre vocês muitos que estão morrendo, porque não discerne o corpo do Senhor,
a seriedade da ceia do Senhor. E Paulo, ele fala, aquele que discerne, versículo 30, 31, 32 e 33, Paulo, ele fala, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo, ele chama atenção. Paulo, ele fala sobre a seriedade da ceia para os irmãos da cidade de aos Coríntios. Este é o contexto. O contexto da cidade de aos Coríntios era este, a festa ágape. Então, esses versículos, capítulo 11, do 17 até o 34, está falando para pessoas específicas. Está chamando a atenção dos irmãos para a seriedade da ceia. E para concluir, o versículo 34, olha o que Paulo menciona. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa. Paulo está dizendo, vocês não têm respeito pela a ceia do Senhor. Para que vos não ajunteis para a condenação. Paulo fala, olha, quem tem fome, come em seus lares. Vocês estão se ajuntando para a condenação. E Paulo, ele fala ainda, Paulo menciona sobre isto, fala sobre a festa ágape, repreendendo os irmãos. Então, o que significa tomar a ceia do Senhor indignamente? Dentro do contexto em que Paulo vivia, dentro do contexto em que Judas estava vivendo, dentro do contexto em que Pedro estava vivendo, esta festa ágape estava acontecendo em todas as igrejas do primeiro século. Então nós vemos que a festa ágape ela foi separada pelo concílio de Cardaca no século VII, separado da festa ágape da Santa Ceia. Então nós vemos que no século VII a festa ágape foi separada da Santa Ceia. Depois eles continuaram alguns séculos com essas festas, mas foi separada aí no século VII. Então nós vemos que a festa ágape sempre fez parte, desde os tempos primitivos, uma festa de amor, de confraternização, de partilhar alimentos, onde os mais abastados cuidava dos mais simples, mais pobres, dando a eles também alimento, partilhava o pão com amor, com singeleza, tinha tudo em comum. Mas o apóstolo Pedro, ele fala para pessoas específicas. Então, neste vídeo, é para que você possa entender o que é tomar a ceia do Senhor dentro do contexto em que Paulo vivia. Qual a intenção que Paulo escreve esta carta de 1 Coríntios 11, versículo 17 a 34? O que é tomar a ceia do Senhor indignamente? Dentro do contexto. Tomar a ceia do Senhor indignamente. Paulo, esta carta sim pode ser lida, direcionada à igreja do Senhor, para que possa alertar como tomar a ceia do Senhor. Mas a intenção de Paulo, quando Paulo ele fala sobre isto, no versículo 28 e 29 de 1 Coríntios 11, Paulo está falando para pessoas específicas. Vocês discernem o que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está direcionando para pessoas específicas e dentro do contexto que Paulo vivia. Então, a intenção deste canal, a intenção deste vídeo é trazer a você dentro do contexto original. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.